Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje iremos começar uma aula de filosofia do sexto ano sobre o capítulo 4. Nós já estudamos na última aula o capítulo 3, eu já corrigi as questões de quem fez as atividades, agora nós estamos começando o capítulo 4. No capítulo 4, ele ainda continua com a mesma ideia de buscar o conhecer, mas agora ele está questionando uma outra coisa. É buscar o conhecer apenas por conhecer? Não, é buscar o conhecer a verdade, o máximo próximo dela possível, já que você tem que se desligar, se desvencilhar das coisas que são apenas opinião ou questões ligadas a eu acredito naquilo, não tenho fatos suficientes ainda para ter certeza. E ainda assim, às vezes a gente se apega a isso. E a filosofia, ela também preza por essa busca da verdade. Ir além das certezas que você já tem. Então, nós temos ali na página 21 do capítulo 4, a Marilena Chauí. Ela é uma filósofa brasileira que coloca nos livros dela um modo mais fácil de determinar vários conceitos filosóficos. Dentre eles, ela fala que essa busca da verdade nos ajuda a nos libertar de opiniões e conceitos que a gente acreditava ser certos e muitas vezes não são. Então, por meio disso, é que nós devemos aprofundar no conhecer, nas perguntas, nos questionamentos, até encontrar o que é realmente verdade com base em fatos, métodos, tudo bem? Então, desenvolvendo, a filosofia serve para isso também, para buscar de forma reflexiva, desenvolver de forma reflexiva aquilo que nós estamos no meio em que vivemos. Então, nós olhamos a natureza, olhamos a nossa sociedade, podemos olhar de modo reflexivo como ela está, o que é certo e o que não é, como devemos mudar ela. Então, pensar essa realidade, tudo bem? Outra questão que ela fala bastante aqui nesse capítulo 4 é a questão de ignorar. Muitas pessoas são ignorantes. E o que significa ignorantes? Ignorantes são aquelas pessoas que não têm ou conhecimento científico ou nunca tiveram a experiência de determinado fato e às vezes elas nem sabem que elas são ignorantes. Então a questão da ignorância, ela está necessariamente ligada a questões de conhecimento. Então, às vezes, a pessoa só não conhece algum fato, algum conceito, mas ela deve viver sempre na ignorância? Não, ela deve buscar sair disso, descobrir coisas que às vezes ela tinha certeza e não são totalmente realidade, e aí ela percebe que ela é ignorante, e com isso ela pode mudar isso, o processo dela ou as crenças dela. Então ela percebe às vezes algo inesperado, sabe quando alguém te fala uma coisa e você fica, nossa, eu nunca imaginei desse jeito? E você começa a ficar, e se não for só isso que seja diferente? E se tiver outras coisas? Começam a questionar alguns conceitos, algumas visões de mundo que você já tem, algumas certezas que você tenha. Então ela fala assim, pesquise, tente descobrir para definir uma certeza ou mais próximo disso com base em verdades, não apenas em algo que eu encontro, que eu acho, tudo bem? Nós temos então dois filósofos que ele vai falar na página 22, que são Sócrates e Platão. Sócrates, então, ele tem aquela grande frase, só sei que nada sei. Isso é muito importante, porque essa frase é o que vai determinar muita coisa que vai fazer a filosofia, o que vai fazer o pensamento filosófico. Já que você, para conhecer coisas novas, você tem que saber que você não sabe nada. Se você apenas disser, ok, eu sei todas as coisas, você vai aprender algo novo? Não, você não vai estar aberto para esse algo novo. Então, esse filósofo, ele falava, eu tenho que dizer só sei que nada sei, para tirar todas aquelas crenças que eu tenho certeza e me construir de coisas novas, conhecimentos novos, poder aprender coisas novas, questionar coisas que eu achava que eram certas e as únicas possíveis. E nós temos também Platão, que era um discípulo dele, também filósofo, e o Platão ele vai falar sobre a questão da lógica. Que a lógica, então, dentro desse contexto, ela significa em latim logos, né? Expressão, palavra, pensamento, conceito, discurso da razão. Então, você só vai chegar nesse conhecimento prévio, né, para começar a conhecer cada vez mais as coisas, quando você entender que precisa de um método, que precisam de algumas informações, frases ou ciência realmente por trás, que tem um método, né? Para ser ciência tem que ter um método por trás. Então,
por meio desses questionamentos em busca da verdade, sendo testados por diversos métodos. E aí, conforme os anos, em filosofia, nós vamos estudar outros métodos. Mas o que importa você saber hoje é que para você deixar de ser alguém ignorante, que é a pessoa que não sabe, você tem que entender que você não sabe, estar disposto a aprender coisas novas. E nós estamos em constante aprendizado. Mesmo uma pessoa de 99 anos, 100 anos, ainda vai estar aprendendo. Você nunca vai saber todas as coisas. Então é melhor aceitar isso e poder se maravilhar com essas coisas do mundo para nós possamos perguntar, aprender mais e cada vez crescer até como pessoas. Muito obrigada.